Xalã, a graça do Eterno seja com todos em nome de Yahushua, que todos fiquem debaixo do poder do Altíssimo. Essa transmissão aqui, eu venho trazer um assunto muito abordado em algumas reuniões, e também nós vemos aí em grupos, quando tem live em grupos do WhatsApp, a gente vê tocar muito nesse assunto. E por que não dizer também nas redes sociais? Trata-se da língua indígena. Nós sabemos que tem várias passagens na Bíblia falando sobre línguas. Quando eu falo isso, eu não falo do Pentecoste, não. Eu falo de linguagens faladas por vários povos, entendeu? E uma língua que é super tradicional na Bíblia, que é o hebraico, que segundo é uma língua falada pelos hebreus, pelos ivrim, pelos povos, pelos servos de Arro, pelos filhos de Arro. E como teve ali em Babel aquela confusão de língua, então houve várias linguagens, sendo que o povo se espalhou pela terra, cada grupo que falava a mesma linguagem, e hoje temos várias línguas que nós conhecemos aí. E tem essas línguas históricas que nós vemos na Bíblia, que talvez hoje a gente nem ouça falar, nem vê alguém falar, entendendo? Uma das línguas mais históricas que nós vemos e ouvimos por aí é o hebraico, o aramaico, o grego, o latim, siríaco, entendendo? E outras línguas aí, a língua dos caldeus e tudo isso aí. Hoje nós temos o mandarim, nós temos o castelhano, temos o inglês, temos o português, temos o francês, temos o espanhol e tudo isso. E aí onde é que entra o Yiddish aí? Onde é que entra o Yiddish? Nós temos ouvido falar aí que o Yiddish é essa língua que nós conhecemos como o hebraico moderno, entendendo? Alguns estão pregando que o hebraico moderno é uma interpolação do Yiddish e que na verdade o hebraico não é esse moderno que nós temos visto e ouvido em alguns lugares. Só que temos que entender uma coisa. Todas as coisas que nós temos não vêm de nós. Tem uma passagem que Shaul Rachali ele fala ao povo de Corintiá, na segunda carta que ele mandou para esse povo, que nós não temos capacidade nenhuma de pensar de nós mesmos. Nossa capacidade vem do próprio Criador. Mas tem aqueles que acham que ele é capacitado para todas as coisas, apto para ensinar e etc, etc. E aí já estão ensinando que essa língua, esse hebraico moderno, é o Yiddish. Só que uma coisa é você querer saber e uma coisa é você querer aprender. Entendendo? E nós temos aprendido que o Yiddish, não é nem Yiddish, é Yiddish, entendendo? Quem quiser pesquisar na internet, em livros, várias fontes que ensina sobre isso. O Yiddish, que é uma língua tradicional de hoje, que é uma língua falada hoje, nos nossos tempos contemporâneos, que não é nem Yiddish, é Yiddish, nada mais é do que uma mistura do hebraico com línguas europeias, ou seja, esses judeus askenazes, esses judeus safados aí, esses safaditas aí, esses judeus atribulados aí, que são judeus mesmo, né? Que nós somos Yahudim, e eles são judeus, eles são servos de Terrum e filhos de Satanás. Então esse povo aí, como eles estão espalhados em vários lugares, até aqui no Brasil diz que tem judeu aí, tem um bocado de ator descarado aí, safado, da Globo Lixo, da Record Maçônica, de outras aí, e que diz que
são filhos de judeus. Tem até os judeus novos. Se você pesquisar a história dos judeus novos, vocês vão ver que são um bocado descarados que se intitulam judeu. Eles que fugiram da época da ditadura de Hitler. E aí, esses judeus, como a maioria são de origem europeia, eles pegaram o hebraico e misturaram com algumas línguas da Europa, tá entendendo? Por exemplo, os judeus que moram na França, eles misturaram os judeus com francês e criaram o Yiddish, ou Yiddish, hebraico com francês. Aí já tem os judeus que vivem na Itália, que aí eles misturaram o hebraico com a língua italiana, o castelhano, e aí criaram esse Yiddish. Aí já tem os franceses, os judeus que moram na França, já falei? Alemanha, França, Itália e tal. Então todos esses europeus aí, ele pega as línguas daquele lugar, francês, espanhol, entendendo? Alemão, castelhano e tal, e mistura com o hebraico e cria uma língua chamada Yiddish. Tanto é que se você pegar algumas palavras ou frases em hebraico e em Yiddish, elas são parecidas. Por exemplo, se você pegar uma palavra assim, eu sou bonito. Aí se você for falar em hebraico, eu sou bonito, em hebraico, e depois falar em Yiddish, sai quase parecido, só muda pouca coisa. Tá entendendo? Então esse é o Yiddish, é a mistura do hebraico arcaico com as línguas europeias de hoje. Até as línguas asiáticas, porque tem judeus também nas partes da Ásia, tá entendendo? Judeus que estão espalhados também em países da América, tá entendendo? Todos esses lugares aí, eles pegaram, os judeus vivem em comunidades, e nessas comunidades eles criaram esses Yiddish para se comunicarem. Então eles pegam aquela comunidade francesa, americana, inglesa, italiana, e pegam o hebraico e juntam com aquela língua e falam o seu próprio idioma, e que eles dão o nome de Yiddish. Então o que ocorre? E esse hebraico aí moderno? Esse hebraico moderno, ele está mais para o aramaico do que para o Yiddish. Porque um russo chamado Eliezer Ben Yehudá, é mais ou menos o nome desse cara, Eliezer Ben Yehudá, ele criou no final do século XIX para início e meados do século XX essa língua, misturando uma parte do aramaico com o hebraico arcaico, entendendo? Então ele fez essa misturama diabólica e criou esse hebraico descarado aí, que eles estão dizendo que é o hebraico moderno, que na verdade é uma mistura do aramaico. E nós sabemos que o aramaico, como também a língua siríaca, a língua dos caldeus, são línguas malignas, que são línguas de povos pagãos, línguas de povos inimigos, de povos gentios, tá entendendo? Que adquiriram, se apossaram da herança dos Yahudim, inclusive a língua. Então o que ocorre? Então eles fizeram essa misturama aí. E tanto que tem uns abestalhados aí, tem uns otários aí, tanto que se dizem remanescentes, como a maioria do sistema religioso, que diz assim, porque o Novo Testamento foi escrito em aramaico, então o nome de Yahushua não pode ser Yahushua, porque Yahushua é o nome hebraico e o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Aí tem os bostéticos também que dizem que o Novo Testamento foi escrito em latim, outros dizem que foi escrito em grego, aí não, por isso que chama Yeshua e não Yahushua, porque Yahushua está mais para o hebraico do que para o grego, e os evangelhos foram escritos em grego. Só que quem escreveu os evangelhos em grego e em latim ou em aramaico são filhos do diabo, igual a esses que tem hoje aí defendendo essas línguas, porque essas línguas são tudo diabólicas. A única Lashon Hará, ou língua sagrada, é o hebraico arcaico. As outras línguas antigas são tudo línguas diabólicas, línguas de povos gentios, de inimigos do eterno, de inimigo do povo diabo.
entendendo? Mas o povo de Arro, que era descarado, safado, pegaram a sua herança, que o Eterno não quis que eles fizessem isso, mas eles pegaram a herança e venderam para esse povo, entendendo? E aí eles misturaram essas línguas, aí como dizem que o manuscrito de Qumran, que foi achado ali umas cavernas ali no Mar Morto, tá escrito em aramaico, tá escrito em latim, tá escrito em grego, tá escrito em várias línguas, tá entendendo? Porém, o nome de Arro, onde aparece o nome de Arro, tá escrito no hebraico, tá entendendo? Então é por isso que fica esses filhos do cão, esses otários, esses nóia, esses hortela, esses choricetes aí, tá entendendo? Dizendo que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, escrito em grego, escrito em latim, escrito em etc, querendo defender esse povo postético, igual esses Nutella que fica falando aí. Mas não significa porque os evangelhos e as cartas dos apóstolos foram escritos nessas linguagens que eles falavam essa linguagem. Tanto que Shaul Rachali, ele fala que quando ele estava indo num caminho de Damasco, recebendo eles cartas e autorizações para prender os Yahudim e os que serviam Yahushua naquele lugar, tá entendendo? Todos que eles achassem ali prendessem, quando ele estava indo naquele caminho ali, junto com seus companheiros ali, a luz que veio derrubou ele, e ele ouviu uma voz falando em hebraico, entendendo? A voz que falou para ele foi a voz de Yahushua HaMashiach, não falou em grego, nem em latim, nem em aramaico, não. Tá entendendo? Ele falou em hebraico, porque hebraico é a língua sagrada dos Yahudim. Essas outras línguas aí, um bocado de Nutella aí, um bocado de nóia aí, escreveu, entendendo? Como tem a Septuaginta, que foi escrita por judeus, por grego, por um bocado de safado aí. Tá entendendo? Então, a Vulgata Latina mesmo de Jerônimo e Eusébio foi escrita no latim. E aí as adulterações já começam daí. Só que tem uns otários que não têm conhecimento de causa. Em vez de buscar, em vez de buscar do Criador, em vez de se humilhar no Criador, para o Criador derramar a fonte da sabedoria, não. Quer se achar os gostosões e querem sair disparando tudo aí. É porque é o latim, porque essa língua é Yiddish, é porque o evangelho foi escrito em hebraico, em aramaico e tal, porque não é Yahushua, não é Yahweh, sim, é Yeshua, e é Jeová, e não sei o que. É um bando de bostético. E esse bostético aí nem me afeta em nada, porque eu estou vendo que eles estão falando abobrinha. E ainda tem mais. Muitos estão ensinando aí, alguns estão ensinando aí, que sendo o Yiddish, esse hebraico que nós falamos hoje, que nós ouvimos hoje, o verdadeiro hebraico é o tupi-guarani dos índios, tá entendendo? É a linguagem tupi-guarani falada pelos índios daquela tribo. Aí alguém pergunta, e aí, Gato Pedro, o que é que você acha? Eu não acho nada. Eu tô sendo até sem vergonha até de entrar nesse assunto, mas como tá dentro do assunto, porque quem foi que ensinou a esse povo, a esses carinhas aí, tá entendendo, que Tupi-Guarani é o verdadeiro hebraico, ninguém sabe. Quem foi que ensinou a eles, ninguém sabe. Tá entendendo? Mas tem um bocado aí de seguidores de Yahushua aí, que se dizem que é seguidor de Yahushua, mas é seguidores de um bocado de hortela que tem dentro dos canais de YouTube e em congregações aí, e até igrejas aí que eles pregam Yahushua aí. Tá entendendo? E aí esses caras começam a emprenhar os ouvidos desses noias, aí eles vão acreditando e aí já vão espalhando a mesma coisa. O Tupi-Guarani é a língua hebraica verdadeira. Agora, de onde foi que eles tiraram isso? É que ninguém sabe, eu nem quero saber. Tá entendendo? A única coisa que eu pesquisando consegui achar é que o hebraico moderno é uma mistura do hebraico arcaico com o aramaico, com a língua maldita aramaica. Entendendo? E quem fez essa interpolação foi Eliezer Ben Yahudá, um russo, tá entendendo? Que era muito influente em traduções de idiomas e etc, em escritas, e ele fez essa interpolação na época, no final do século XIX para o início, meados do século XX, entendendo? E essas coisas todas aí geraram
essas linguagens falsas e pagãs que nós estamos ouvindo hoje. O hebraico arcaico quase não é ouvido e quase não é falado hoje. Entendendo? Porque hoje os judeus descarados, se apossando de tudo, fizeram essa baboseira aí. Agora, que o Yiddish é essa língua, não é. Essa língua não é o Yiddish. Esse hebraico moderno não é o Yiddish. Porque o Yiddish é o hebraico arcaico com línguas europeias, americanas, asiáticas, quem sabe até africana. Tá entendendo? E se o verdadeiro hebraico é o tupi-guarani, eu também não sei. Aí fica a critério daqueles que acreditam nesses bostéticos que anda falando abobrinha nas redes sociais. E aí vai cavar também, ou senão sai espalhando e depois paga o preço diante do Criador. Mas eu não estou aqui para declarar nada disso. Aliás, se alguém perguntar assim, aí Paulinho, e se porventura o próprio Criador lhe revelar que a língua tupi-guarani é o hebraico arcaico, falado pelos antigos hebreus, aí agora já é um particular meu do Criador, porque eu nem conheço a língua tupi-guarani direito, como eu conheço um pouco desse hebraico moderno e do arcaico, eu já não conheço a linguagem tupi-guarani. Então eu creio que o Criador primeiro vai trazer a linguagem até os meus conhecimentos e depois fazer a revelação. Mas enquanto ele não me mostrou nada, eu não declaro nada sobre isso. Tá entendendo? Então estamos falando do hebraico moderno. E estão dizendo que é o Yiddish. E ele não é o Yiddish. O hebraico moderno é uma mistura de hebraico com aramaico. As letras, as línguas, as frases e as palavras foram misturadas e criaram essa língua que nós vemos hoje aí nas redes sociais e vários lugares aí que nós temos andado aí. Que assim seja. Quem gostou, dê o seu joinha, compartilhe, comente, entendendo? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, e quando se inscrever, vá lá no sininho, ative ele, tom, 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 entendendo? E aí tudo que vier da parte do Eterno para Paulinho Gato Preto também vai para vocês. E tudo que vier de vocês vai para Paulinho Gato Preto, que nós estamos aqui para aprender as verdades do Eterno e não para sair atropelando todo mundo, achando que somos melhores do que todo mundo. Que ceia, abraço do Eterno, fique com todos e Shalom.